Vamos lá, tá gravando. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, mas eu acho que todos conhecem, né? Meu nome é Margarete, estou aqui falando de Goiânia, com mais essa live com a nossa querida doutora Cristina, né? Que já sei que a doutora está no coração de todo mundo aí, né? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela consideração. Eu também estou, vocês estão todos no meu coração. Deixa eu Eu ver, eu não sempre fico estou ouvindo. preocupada em Quem está tentando. ouvindo, não está ouvindo? Estão me ouvindo? Pessoal, está todo mundo ouvindo a doutora? Ah, tá. Então tá bom, beleza. Então o problema é eu, como sempre. Nada. É só o seu microfone e áudio que dá problema. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. É uma satisfação estar aqui. Vocês também moram no meu coração. Toda semana a gente fica preocupado em tentar Quando a resolver doutora fala, eu vou ajeitar ou meu som aqui. amenizar. Isso, ou amenizar as dúvidas, né? Ou as pendências, as devolutivas, a melhor forma que a gente pode cooperar para que vocês tenham menos problema e mais trabalho. Isso que por isso que a gente está aqui, para poder auxiliá-los. E nessa questão de registrador de imóveis, e também vamos deixar claro, gente, que nós temos um grande número de registradores de imóveis, alguns titulares concursados, outros não. Apesar que houve essa reestruturação agora do CNJ, mas muitos, amigos, muitos registradores estão sentados nas cadeiras e não querem se atualizar. Só se atualizam porque em algumas coisas, em algumas legislações que são obrigados, mas muitos deles têm os seus assessores, seus substitutos, os escreventes, e eles sim, às vezes se atualizam mais do que o registrador. É uma pena isso, mas tem muitos colegas que já prestaram concurso ou que são interinos, na realidade foram regularizados, mas que não querem mais. Tá com a vida ganha, tá com a vida tranquila, não querem estudar, não querem se aprimorar. O eletrônico tem entrado cada vez mais, as certificações digitais, assinaturas digitais, certificados cada vez mais, o CNJ, o Gov, né, em todos os seus parâmetros, vem atualizando, vem inserindo, facilitando a vida da população, do cidadão em si, tanto do registro civil quanto do registro de imóveis. Só que tem colegas que, infelizmente, não querem aprender, não querem mais se predispor a estudar alguma coisa. Então, a gente tem essa situação e isso cria nos problema, cria para mim, cria para vocês, porque às vezes vocês pegam registradores e que vocês sabem mais do que ele, mas ele, porque está do outro lado, empaca, vamos dizer assim, né? O português bem claro. Eles empacam na cadeira e acham que tem que ser feito daquele jeito. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para auxiliar, para poder achar contornos, evitar o máximo as devolutivas, aprimorar os conhecimentos de vocês, para que vocês, munidos de toda informação e conhecimento jurídico dentro da área de vocês, consigam, aprimorar os seus trabalhos e fazer com que existam menos dificuldades para entregar trabalho e ganhar mais cliente com a otimização dos seus tempos. Tá me ouvindo agora, Margarete? Não, não deve estar me ouvindo. Margarete? Então vamos trabalhar pelo chat, vamos começar a Doutora, pode conversar. seguir Ela não deve aí, estar. que eu estou tentando conectar pelo meu computador aqui, Ah, pelo tá. celular. Bom, então vamos começar a conversar. Hoje o nosso tema são os documentos necessários para ingressar no registro de imóveis para a averbação do GEL.
Todo mundo sabe que quando você ingressa, quando você recebe o seu cliente primeiro, conseguiu? Consegui. Maravilha. Quando você atende seu cliente, a primeira coisa que você, além de verificar, só está dando eco, tá, Margarete? Tá dando eco, né? Tá, peraí. Desliga um. Então, vamos voltando. A primeira coisa que vocês fazem nos seus clientes, quando vocês vão atendê-los, é verificar Pode qual continuar é a falando que eu estou área que testando aqui. vocês, qual é a área que vocês vão trabalhar, se ele possui a matrícula, se ele possui os documentos, né? Se ele possui todo o cadastro, CCIRs e TRs em dia, ou pelo menos está fácil de regularizar, se eles possuem o CAC devido. Então, quando vocês atendem os seus clientes, na realidade, vocês precisam verificar toda essa documentação já no pronto atendimento. Aí você é contratado para medir a área, ou para regularizar a área, ou georreferenciar, dependendo do serviço que vocês são contratados. E com isso, vocês vão verificando uma lista, um checklist dos documentos de ingresso no registro de imóveis. Deixa eu O que pôr que o fone. precisa? A primeira coisa, precisa verificar toda a documentação do imóvel, né? Se eles têm a matrícula no nome de vocês, se eles têm a matrícula regularizada, se são eles os proprietários, se eles têm a propriedade plena. Ontem me apareceu um caso de regularização, de retificação diária, em que o possível comprador está providenciando essa regularização e que ele fez a compra. Só que analisando a matrícula, eu verifiquei que a matrícula foi doado ao comprador hoje, ao titular hoje, né? Mas esse titular hoje, que é o proprietário, na realidade, ele tem a propriedade, ele não tem usufruto, ou seja, essa propriedade no Código Civil a gente fala que é relativa. E nessa matrícula que contém esse ônus do usufruto, tem uma cláusula de inalienabilidade vitalícia, ou seja, mais um ônus. E essa pessoa se diz proprietário está vendendo esse imóvel. E nós fomos contactados pelo comprador para que regularize esse imóvel em já referenciamento, porque ele é uma área superior a 25, quer regularizar, quer retificar a área, e ele quer saber como faz, tanto no GEL quanto providenciar a escritura pública. Ele comprou, já pagou, agora ele quer regularizar. E aí nós temos duas questões. Primeiro, o ônus do usufruto. Então, a gente fala que no Código Civil, quem tem usufruto e quem é no proprietário, eles têm uma propriedade relativa, eles não são proprietários plenos, porque a propriedade plena, ela se dá com o uso, o gozo, a fruição e o direito de sequela. Ou seja, ele tem que ter todos esses poderes em sua mão para se dizer proprietário, para assinar como proprietário. Então, quando vocês vão atender, a primeira coisa que vocês têm que verificar é se aquela pessoa é o real proprietário do imóvel. Ah, recebeu de doação, ok. Tem reserva? Vai estar tudo na matrícula. Qualquer ônus que tenha, qualquer pendência que tenha, pendência tributária, ônus civil, servidão, tudo estará na matrícula. Se ele não tem uma matrícula atualizada, muito antiga, verifique no cartório uma mais atualizada, porque podem ter ordem de indisponibilidade que vem nomeados pelo CNJ, pelo tribunal de qualquer estado. Qualquer juiz pode determinar a indisponibilidade do bem, ou seja, esse proprietário também não tem o direito de dispor desse imóvel, ele pode regularizar, que é administrativamente, mas ele não pode dispor. Então, mesmo assim, verifique se tem disponibilidade, verifique se tem algum ônus. Tudo vai estar na matrícula, desde que ela seja atualizada. Se vocês atenderem, a pessoa vai mostrar para você a matrícula, verifiquem a data. É a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. No CCIR, no ITR, se tem CAR, a reserva do CAR tem que estar na matrícula. Tudo isso vocês vão organizando. Caso o cliente não tenha, vocês
fazem, colocam essas regularizações via orçamento, porque vocês vão ter que apresentar todos esses documentos. Nós estamos falando só do imóvel, você vai fazer uma leve pesquisa lá no início da contratação, se ele é a pessoa competente para lhe dar o requerimento, para lhe dar poderes para você medir a terra, fazer o levantamento da terra, fazer o georreferenciamento. Se ele não tem poderes, ele não é o proprietário. Se ele tem uma procuração do real proprietário. E aí, essa procuração dá os poderes para quê? Para vender, para alienar, para providenciar o requerimento junto ao cartório de registro de imóveis, porque a procuração pode ser dada para todos e qualquer poderes. Mas se ela também não der para você requerer em órgãos administrativos, em cartórios de registro de imóveis, em tabelionato de notas, ele também não tem poderes para ingressar no registro de imóveis. Então, o imóvel tem que estar regular, o imóvel, pelo menos, tem que estar regularizável, em que você pode regularizar a posteriori, você faz o levantamento e ele vai dar o andamento na regularização, verifique quem pode fazer o requerimento, nós da semana passada, o requerimento pode ser assinado por todos os proprietários, em Minas, somente um, então a verificação vai ser localização onde que estado você está, você verifica quem pode fazer a entrada, quem é o primeiro, leve passada no imóvel. Se ele tem uma certidão de matrícula muito antiga, já solicite uma atualizada. Verifica se tem algum ônus em que aquele proprietário pode ou não fazer o requerimento. Baseado com tudo isso, que é uma breve análise da documentação, vocês fazem o levantamento e aí, sim, a partir daí, com a documentação, vocês vão começar a verificar as negativas de débito, que vão ser informadas junto ao requerimento. Então, se ele tem servidão, é possível que você precise dessa confrontação ou anuência. Ou, na realidade, a servidão, se for de passagem, precisa de confrontação, anuência de confrontação. Se for servidão administrativa, precisa de anuência mesmo, que ela está anuindo e concordando com o levantamento e que não foi em nada mexido na área da servidão. Se é espólio, precisa estar representado pelo inventariante. O espólio, como nós vimos, não é pessoa para poder assinar requerimento. Mesmo sendo escrito lá espólio de fulano de tal, quem assina no nome da pessoa que está assinando, é ela que assina, é o inventariante, nomeado por uma escritura pública, ou judicialmente, tem as duas opções. Os cadastros dos imóveis têm que estar ok, pelo menos no ano vigente. Você está entrando com um levantamento com esse ano de 24, nós estamos em setembro, agora acabou, parece, o CCIR, o TR, parece que foi agora, até o dia 30, né? Pelo menos até o 24 está regularizado. Vocês têm que verificar isso. E aí, partindo de quem pode assinar, que a gente já conversou sobre isso, quem realmente é o proprietário que vai assinar, ou seu procurador, juntando toda a documentação via propriedade. O CIB, que é a certidão do Cadastro de Imóvel Brasil, os SNCR, que é o cadastro também, tem que levar uma certidão negativa desse imóvel, da Junta Receita Federal. As demais informações, o CAR, se está realmente regularizado na área que era a área antiga ou a área nova. Vai ter que fazer a modificação juntamente com o documento que você vai ingressar junto ao registro de imóveis. Então, você faz todo o aparato em relação ao imóvel e a breve pesquisa em relação ao proprietário. Não é o proprietário que está te contratando, não é o que consta na matrícula. Ok, verifica quais são as condições dele. Ele tem uma escritura de compra e venda que não está lá na matrícula, certo? Nós vimos que quem tem uma escritura pública, um título, que não está registrado ainda, mas é um título público, uma escritura pública, ou um formal de partilha de inventário, está na mão dele, ele ainda não levou, vai levar tudo concomitantemente. Essa pessoa que verifica que ele é o proprietário que ficou com esse imóvel, que comprou esse imóvel, ele
é a pessoa hábil a fazer o requerimento e a contratar o serviço e dar continuidade nessa regularização do georreferenciamento, do levantamento. Às vezes vocês recebem um cliente que ele está com o formal de partilha guardado na gaveta, porque registrar inventário custa alguma coisa, mas as pessoas não entendem que o inventário pode ter 10 imóveis e você pode registrar um por um, não é necessariamente obrigatório você registrar todos de uma vez. Então, aquele imóvel que está sendo objeto de regularização pode ser feito com aquele formal de partilha, verificar para quem ficou. Ficou para cinco herdeiros, ok. Alguns estados, os 5 herdeiros têm que assinar. Outros estados, somente um, habilitado já no formal de partilha. Então, quando o registrador verificar quem está assinando, ó, formal de partilha está aqui, ele ingressa, o título de transmissão ingressa junto com o levantamento seu, porque você já está levando a documentação para regularização do imóvel e assim também com a regularização da propriedade. Então, a primeira análise é um pouco mais puxada quando você tem essas pequenas diferenças. Não é a mesma pessoa, é herança, a escritura está na mão dele, ele não registrou ainda, não deixa de ser o título hábil e ele é uma pessoa habilitada para poder fazer o requerimento. E aí, os anexos da propriedade rural, as declarações, as CNDs, de ITR, o CAR, regularizado já. Ele fez o CAR, não lembra com quem, e não sei, não tem a senha, não tem nada. Aí o técnico tem que fazer, não sei se vai ser contratado para fazer o CAR ou não, vai ter que se arrumar um jeito de resgatar esse CAR junto à Receita. Alguns órgãos estaduais facilitam a troca do e-mail junto ao CAR, né? Eles conseguem, eu consegui isso no estado de Ceará através de outro órgão público, mas, a princípio, o que vocês têm que ver, pegando uma matrícula redondinha, atualizada, o proprietário que está lá é o proprietário que te contrata, tá tranquilo. Aí, verificando isso, levem todas as cópias dos documentos deles. Se tem o formal, toda a documentação dos herdeiros, porque isso vai fazer com que o registrador averbe e constate que as pessoas que estão te contratando são as mesmas do documento público, da escritura ou do formal de partilha. Não tendo ônus, ou tendo, olha, verifica lá, precisa anuência, precisa notificação, já requer no seu requerimento, foi redundante. Já faça o pedido no seu requerimento de que notifica, né, alguém, notifica o órgão público, notifica a empresa, a estatal, não sei se, acho que DENIT, não é estatal, é empresa pública. Verifica as notificações dessas pessoas, já faz o seu requerimento, já coloca no seu levantamento, entregue tudo mastigado. Máximo de documentos que você faz um checklist do imóvel e do proprietário. O proprietário você só vai conseguir quando você tiver a matrícula em mãos. Se for a mesma pessoa, tranquilo, você está com ela na frente. Se ele recebeu a título de herança, precisa do formal de partilha ou da escritura pública de partilha, onde ele é inventariante ou ele é a pessoa que herdou aquele imóvel. E ali, antes que o registrador lhe devolva, ingresse com tudo, provando que aquela pessoa. Porque o que o registrador. Só um adendo. O que o registrador vai ver? Ele vai pegar a matrícula lá no último R, no último registro. Houve transmissão do bem? Houve. Quem transmitiu e quem recebeu? Ele vai pegar o nome de quem recebeu e ele vai falar assim: esse José aqui é o que você tem que me trazer a documentação. É dele que tem que assinar o requerimento, é ele. Ele não vai querer saber se vender ou se não vender, ele vai falar para você: eu quero tudo no nome do José. Como você já está preparado e o José já morreu, já deixou inventário, já está com partilha feita
dos herdeiros, ou formal de partilha na justiça, ou ele vendeu com uma escritura pública, fala, não, registrador, a matrícula é o José, mas eu já estou ingressando com o título de transmissão, para não deixar ele bater, voltar, bater. Isso, o registrador, para nós não é interessante, porque a gente quer registrar e quer averbar o GEL e tocar para frente. A gente não quer ficar guardando documento, nem ficar fazendo nota devolutiva. Nós temos que trabalhar para receber. Então, são documentos pessoais, é aquilo que a gente carrega, né? Os nossos documentos, certidão de casamento você não carrega hoje, mas você sabe seu regime que casou, se você vive numa união estável, se você casou, comunhão total, comunhão parcial. Então, na primeira entrevista com o seu cliente, já pega uma folhinha, já marca tudo isso. A matrícula está no seu nome? Ok, nossa, tranquilo, vamos para frente, porque isso vai ser fácil. A matrícula não está, tá? O senhor é dono por onde? O senhor recebeu? O senhor comprou? Não, comprei. Escritura pública? Não, não é. Então, a gente vai precisar verificar qual é o documento que o senhor tem em mãos. Ah, comprei particular. Não, é posse. Temos outros requisitos para fazer aí. Tem tempo de posse? Oh, então vamos, pera lá. O levantamento vai ser objeto de um pedido de uso capião. Então, o requerimento é outro. Aí eu preciso de um advogado no meio da história, porque é ele que vai ingressar com o requerimento junto com o seu trabalho técnico, junto com a documentação da pessoa. Então, essa primeira entrevista vai fazer valer muito o seu requerimento e os seus documentos que você vai ingressar junto ao registro de imóveis. Esqueci alguma coisa, Margarida? Eu não estou te ouvindo. Agora eu não te ouço. Tá fechado o seu microfone. Tá fechado. Agora estão me ouvindo, né? Agora, agora. Então, então pessoal, essa LAS documental, além dela ser importante, ela tem que ser cobrada. Viu? Não tem que fazer graça para o cliente, não, porque dá trabalho. Às vezes pega uma certidão que está tudo certinho, tudo bonitinho, se confrontante com certidão, mas na hora que começa o serviço, começa a aparecer os problemas. Aí você vai ver que a área é diferente do que ele apresentou, o CCIR está inibido, o CAR foi feito só o perímetro, não tem reserva. Então, vocês têm que cobrar e realmente fazer essa análise documental. Não tem como. Nem que seja R$ 500, mas é o seguinte: fala com o cliente, olha, análise documental e tanto. Só de você pedir os documentos para ele já vai sentir autoridade em você. Porque você fala, não, Perfeito. um gel de mil hectares, tá, vou te cobrar, vamos supor aí, vou te cobrar 20 mil, um exemplo. Ah, e daí? Você não olhou os documentos. A hora que começa, você vai ver que tem sobreposição, vai ter que pedir cancelamento, o CAR está só o perímetro, vai ter que ter a reserva, o CCIR está inibido, a matrícula dele, na verdade, é um documento de posse, e aí vem os problemas. Então, você tem que combinar com ele o seguinte, já que a gente gosta sempre de falar em preço, né? A veia coça para falar, a veia coça mesmo, não tem jeito. Então, é o seguinte, fala para ele, olha, análise documental é R$ 500. Se a gente combinar, já está, não vou te cobrar, faz parte do preço, mas é claro que você vai embutir, né? Se Claro. não combinar, aí você me paga a análise, porque você vai perder tempo. Porque tem gel aí que você vai ficar quase um dia, né, doutora? Em cima de uma matrícula, em Sim, cima de duas, três sim, matrículas, você tem que fazer a cadeia dominial, você tem que fazer apuração de remanescente para ver qual é a área daquele imóvel. Então, assim, às vezes é uma sim. transcrição, e transcrição a gente sabe que é Ixi, pelo nome, não é pelo imóvel, requer também um estudo. Então, assim, essa análise tem que ser cobrada e tem que ser muito bem feita. Pessoal, as dúvidas sobre o que a doutora falou, eu ver aqui essa o. essa fase documental é extremamente importante, primeiro para mostrar competência que você tem, e segundo, que é para sua facilidade, é para o seu serviço correr, você economizar tempo, fazer uma otimização, porque aquilo que você analisa de pronto, faça um bom orçamento, analisando primeiro os documentos, pelo amor de Deus, isso que a doutora Margarete está falando.
Porque às vezes a pessoa, não, o cliente, veja, Tá tudo gente, certo. o cliente quando chega a você, ele fala, não, só tá faltando uma coisinha, mas é simples, eu resolvo. E aí você vai esmiuçar essa coisinha, é uma coisa que puxa a outra, é uma regularização, não pago CCIR faz 5, 6 anos, ah, tá no nome do meu pai, eu já tenho o inventário, mas não houve a modificação, né? Não paga mais, porque não está no meu nome mesmo, deixa, né? E aí a pessoa, você vai puxando, não, mas tem inventário? Não, mas tem inventário. Olha, mas a transcrição era daqui ao pé da serra, que a gente tem muito disso, ou aqui que vira até a rocha. E aí fala, não, mas é lá longe. Aí você faz o levantamento, chega no índice da sobreposição. Ou seja, Aham, porque alguém ou invadiu ou ele está falando a mais, né? Então, essa análise prévia tem que ser muito conversada e o orçamento tem que ser detalhado. Um orçamento bem detalhado é um cliente que volta e traz três, porque eu já ouvi e vejo que o cliente gosta de saber aquilo que está pagando. Não é assim, eu contratei o já referenciamento, ele vai fazer tudo para mim. Tudo é subjetivo. é. Tudo é o quê? É ir lá fazer, mas eu marco se trazer para você e entrega, né? Porque eu vejo isso também. O técnico faz, entrega na mão do proprietário. Bom, agora é o senhor. Mas eu não ia fazer tudo, mas tudo eu fiz. O que era para fazer a trabalho técnico está aqui, o papel com o senhor. Então, faça um bom orçamento, coloque seus preços, faça um orçamento justo, dê desconto se puder, embute aquilo que necessariamente você vai precisar, mas não é do seu feitio fazer, você pode regularizar ou não, ou pede para ele, olha, o senhor contrate uma pessoa, um contador, resolva essa parte documental e eu só mexo daqui para frente. Tá tudo certo. Mas isso vocês coloquem no papel. É, gente, olha aqui, é aquele exemplo que eu sempre gosto de dar de médico, né? Nós somos doutores do imóvel. Você está com dor de cabeça, você vai no médico, ele te passa lá um remédio, ele não te pede um exame, não pede nada, te passa um remédio. Aí não dá certo, você volta, você vai em outro, você nem volta nele mais. Ao passo que você chega, ele te pede a tomografia, ele te pede exame de sangue, ele te pede exame, endoscopia, porque pode ser do estômago, então, e quando você volta, ele tipo explica tudo que você tem. Ele fala: se dor de cabeça sua é porque você está com problema no estômago, você tá com gastrite nervosa, você está atacando a cabeça, sei lá, alguma coisa, né? Não sou médica, eu não sei. Mas você sente Médico é bom, segurança hein? nele. Só dele pedir o exame, você já vai chegar na sua casa contando: nossa, o médico me pediu tanto exame. Aí você já vai sentir uma segurança nele, porque ele vai ter uma cautela antes de receitar um remédio. E quando você volta e ele te explica o que você tem, você vai E sentir já te mais ganhou. segurança ainda. Porque você vai ser, Sim. "Não, o médico disse que eu tenho isso e isso. Agora, se ele não faz nada, você não volta nele. Então, nós temos que mostrar, vocês têm que mostrar autoridade. Eu vou ler a mensagem do Robson. Quanto ao ingresso, diz o campeão está transitado e julgado, onde de um lado o confrontante tem matrícula e do outro lado é posseiro casado. No caso de confrontante posseiro, deverá constar no memorial dados do cônjuge, mesmo o dono ser posseiro, para o caso de exigência do cartório. Conste, Aí, eu se o cartório completando, ele perguntou se exige, existe mínimo de área para registro imóvel originário do campeão transitado e julgado. não. Aí nós não estamos falando nem de trânsito e nem do administrativo. O uso capião não tem mínimo de área, porque o uso capião é uma aquisição originária. Ele não entra nos moldes das frações de parcelamento, aquelas frações tanto É. municipais quanto as do INCRA. Então, você pode fazer uso capião, tanto judicial, transitado em julgado é que a sentença não pode caber mais recurso, ou uso capião administrativo, direto no cartório, e isso você provando a posse, independe da área que você está pedindo uso capião. Ela não precisa estar de acordo com as frações mínimas. Agora, a confrontação, ele vai ver isso antes de entregar o processo, não depois de transitado, né? Na realidade, como ele teve o processo judicial, a confrontação, com certeza o juiz chamou lá atrás na audiência. Ele teria que estar, se ele tiver só o título da sentença,
Ele teria que estar verificando lá atrás, na audiência, que teve uma audiência, o juiz chamou todo mundo. Se foram certificados via edital, se foram certificados via edital, os nomes das pessoas lá atrás, eles não têm que falar, já está lá. O registrador não precisa pedir novamente a declaração. Agora, se não foi pedido, vamos dizer que passou um processo judicial e ninguém foi como confrontante. Então, mesmo assim, o juiz supriria essa falta de confrontação, a menos que lá atrás foram uns confrontantes que foram lá testemunhar a posse e hoje são outros. Agora, o técnico está fazendo o levantamento de uso capião, mas ele já não apresentou no processo? Ou ainda é um uso capião muito antigo que não tem o laudo lá no processo? E você vai ter que fazer o levantamento hoje para ingressar junto com a sentença, Fala aí, Robson. entendeu? Porque você está com uma sentença. Lá tem a área que a pessoa está usucapindo. O levantamento memorial consta lá na sentença, tem a descrição, ou se está lá só X hectares. E você vai ter que fazer o gel. Se foi nas normas antigas, que tem que fazer o gel de novo, né? Ou você está fazendo o gel novo hoje, e aí você tem que pegar as confrontações, mesmo com o título. Eu não sei o que nós temos lá no processo. É para o cartório não vai, né? Aí ele tem que No confiar no cartão, não. memorial, que o memorial pode até estar Ele, no, diferente de quem no, car- assinou no processo, né? Porque o juiz sim, na manda realidade, no somente a processo. É, sentença, né? só vai mandar a sentença e o mandado de registro para o cartório. Olha, registre. Só que vem muitos mandados de sentença e com descrição muito antigas. São processos de mais de 10 anos, 15 anos na justiça. Então, a descrição que se usava lá, ou o GEL, que tem lá na norma 2 não consta mais hoje para o registrador verificar. Teria que fazer um novo. E assim é o mesmo procedimento, como se fosse iniciar o já referenciamento, com todas as confrontações. Se tem posse, registrador, nós temos um certo respeito em relação à posse. Se tem posse, traga o casal. Por quê? Qualquer um pode falar assim: eu estou na posse há 20 anos. Ok. E aí, como é que você faz para provar? Declarando uma pessoa, duas pessoas, aquilo vai criando uma confiança. A gente fala que a gente vai criando o nosso convencimento de que aquela declaração é verdadeira. Porque não é porque você faz uma declaração, assina, reconhece, firma que é verdade. Nós temos muitas suspeitas em relação à posse. Traga o casal, né? Comprove para o registrador que você está usando de libada conduta, você está fazendo tudo na confiança, na honestidade. Não deixa ele te pedir, olha, eu posso trazer esse aqui, aí o outro confrontante também pode declarar que aquele está na posse há muitos anos. Não só a declaração deles, possuidores, os vizinhos, né, os confrontantes. Agora, nessa sua situação, realmente, eu fico na dúvida, porque você tem uma sentença que já, obrigatoriamente, o juiz já deve ter visto as confrontações, até por ele ouve as testemunhas, e quando tem essa audiência de testemunhas, o juiz já criou esse convencimento de que aquele dono, aquela pessoa que está pedindo o capião realmente é o dono. Agora, se você está fazendo um levantamento mediante aquela sentença, porque foi feito um levantamento muito antigo, você vai fazer o levantamento começando do zero. Você só tem o título da sentença que deu a propriedade para o seu cliente. Só que essa propriedade não tem o levantamento, não tem a medição correta. Quando eu pego um processo assim, eu solicito do técnico, que eu peço a abertura do processo para mim, para o cartório, eu vejo toda a documentação dentro do processo e aí eu verifico qual o tempo que ele fez aquele levantamento, em qual norma que ele fez o GEL, se está no
se não está, se tem as mesmas configurações, senão eu peço que ele me solicite, eu peço que ele faça outro nas normas atuais, o mesmo procedimento. Se os confrontantes de hoje são os que estão no processo, foram testemunhas, não preciso, mas isso eu estou com o processo na mão. Eu consigo verificar isso. O que o técnico tem que fazer, o profissional, é pegar esse mandado e realmente verificar se tem certificação, se não tem, se a descrição da sentença, quando ele vendo a descrição da sentença, ele vai saber se está apto a fazer o GEL ou se já pode registrar e se são os mesmos confrontantes. Porque como é que vem a sentença? Ela vem cópia igualzinho do memorial apresentado no processo. Porque quando o juiz manda o oficial registrar, ele fala assim: ó, eu mando você registrar o imóvel desse jeito. Aí ele traz a descrição do memorial e coloca na sentença, no mandado de registro. Não estou te ouvindo. Margarete, não estou ouvindo. Então, Vê se a fechou. pergunta do Júlio Fechou. vem Ah, justamente sobre isso aí. Ele diz assim, se a sentença for transitada em julgado e ao lançar no CGF a sobreposição dentro da tolerância, cabe retificação diária dessa área usucapida ou deve cancelar a parcela vizinha por não ter seguido o memorial do poceiro? não, vamos lá. Se você tem uma sentença de usucapião transitada em julgado, você vai verificar quem fez o levantamento primeiro a certificação. Se esse mandado que você está na mão da sentença não está certificado, foi em normas antigas e agora houve uma sobreposição, você vai ter que voltar ao processo e apresentar para o juiz para ele re-ratificar o mandado. Costuma demorar? Entra na fila novamente ou fura fila nesse caso? Não, não. Você pede um sobrestamento para ele analisar isso mesmo. Vai ter juiz que vai falar assim: ingresse Ah, novamente, não vou analisar. Não, é, sim. E vai ter juiz que vai falar assim: não, vamos retificar isso aqui, porque você vai pedir um aditamento daquela sentença, do mandado de registro, descrevendo a área novamente, ou pedindo que. E aí, se você realmente falar, não, a pessoa invadiu, a pessoa certificou, aí você vai ter que pedir uma ação anulatória. Aí é uma ação mesmo que começa, entra na fila. ah. O Agora, se você Robson abrir mão, continua a dúvida dele, quando se é necessário o nome do cônjuge do poceiro no memorial para ingressar no processo, diz o campeão. Não. Se é sim, necessário o nome do cônjuge do poceiro no memorial para ingresso do processo, diz o campeão. não, só o nome de um. Ó, eu vou só fazer um parênteses aqui, gente. No Código Civil, na nossa lei civil, a gente fala em posseiro quando é aquele possuidor que invade a terra, que com clandestinidade, com violência. Esse é o posseiro. Ele invade a terra, ele toma ela à força, ele toma na clandestinidade, ele toma com violência. O possuidor é o possuidor que a gente fala no Código Civil, que é o possuidor de má-fé, ou, perdão, que é de boa-fé. Até tem o de má-fé, mas é aquele que tem um título e o título perdeu a validade. Então, quando a gente fala possuidor, é aquelas pessoas que têm algum papel ou já tiveram algum papel e esse papel venceu, foram arrendatários e permaneceram na posse, e aí foram ficando, que é o que a gente chama, esse é aquele de má fé, ele é de boa fé, enquanto ele tem o contrato de arrendamento, comodato, qualquer coisa que ele entrou ali, ele é funcionário, ele é aquele pessoa que teve empréstimo, entrou na propriedade por um tempo. Depois daquele tempo, ele deveria sair, mas aí ele vai ficando, então ele era de boa fé e virou de má fé. O possuidor de má fé na lei não é o que usa de força, de clandestinidade, de violência. Então, quando a gente fala posseiro, gente, a gente está denegrindo
e está dizendo que a pessoa entrou em invasão, né? Aqui a gente fala que são os que invadem as terras. Então, vamos começar a falar possuidor. Quando você coloca no memorial, eu instruo alguns profissionais a dizer assim: possuidor sem título de domínio. Ou seja, ele não tem papel nenhum, ele está na posse somente. Sem título. Às vezes o título de domínio é o registro, às vezes ele tem uma escritura particular, que não é um documento que registra-se, né? Então, eu peço sempre assim, coloca uma pessoa, só um, pode ser o cônjuge, o homem ou a mulher, e escreve possuidor, entre parênteses, sem título. O Júlio até disse aqui, nossa, um advogado me corrigiu e disse para incluir como posseiro nas peças técnicas, bom saber. Mas sobre aquilo que você tinha falado, sobre a área lá que deu diferença, ele falou que não faz sentido, a ação já transitou em julgado. Mas, Júlio, Tudo peraí bem? então, olha aqui. Entrou em julgado, mas você está falando que há uma sobreposição. Aí tem que saber o É, né? seguinte: quem que É, está errado? O seu levantamento lá, sua planilha ODS, ou que estava lá no sistema, no processo. É, no CIGEF? Porque é. se for de pessoa, você tem que pedir o cancelamento. Agora, se o erro é seu, é o que a doutora falou, tem que. Ó, vou completar seu raciocínio, Margarete. O trânsito em julgado, no processo civil, diz respeito ao reconhecimento do pedido, às partes e ao pedido em si, que são pressupostos do processo civil. Aí já é uma coisa bem dentro da lei mesmo, bem dentro do juridiquês. Você está com um título onde você está pedindo a correção da medição, do levantamento daquele imóvel. O trânsito em julgado faz trânsito para as pessoas, elas não podem ingressar novamente pedindo a mesma terra, mesmo imóvel. O trânsito em julgado é irrecorrível, não tem mais recurso em relação ao reconhecimento, se aquelas pessoas são proprietárias ou não. Você não vai discutir o mérito da questão mais. Isso é trânsito em julgado. Agora você vai corrigir um levantamento de uma propriedade que o juiz determinou a propriedade para aquela pessoa, o requerente, e aí ele autorizou 100, porque foi apresentado para ele no processo 100. Mas hoje, você fazendo o levantamento, ficou 120, então você pede para ele corrigir o seu levantamento, dizendo que ou foi errado o primeiro, ou está errado hoje. Aí é você que tem que saber se ele está sobrepondo depois do ingresso, da discussão, ou se está sobre, ou se o levantamento de lá está errado e o intramuros não foi modificado. Então, quando a gente fala transitado em julgado, gente, são pressupostos do processo civil, onde não vai se discutir mais as pessoas, o objeto, que é o reconhecimento de propriedade, e as causas de posse, que é o reconhecimento da posse, que ele ficou o tempo, ou seja, diz respeito a pessoas, objeto e circunstâncias. Então, quando você está tentando corrigir, não a propriedade o cliente já ganhou, o requerente já ganhou. O que você está tentando corrigir é que a área que foi apresentada lá, hoje, nas normas de hoje, com a terceira norma, com os aparelhos mais avançados, eu não sei quando foi feito o levantamento, com os aparelhos mais avançados, a área, sem modificação intramuros, equivale a X hectares. Só que é aquilo, eu tenho juiz que não aceita, mas tem juiz que volta para trás, porque não é erro dele, não é erro das partes, é um erro técnico de número, e toda vez que você tem um erro, é igual você errar um documento. Existem as averbações ex officio, que são aquelas para retificar dados errados, não que você não vai discutir propriedade, nem as pessoas, e nem a circunstância, você só vai discutir a área que foi levantada de uma forma e hoje aquela forma não ingressa mais no registro de imóveis, até porque tem diferença. Aí ele falou que ficou explicado. O objetivo da pergunta, segundo ele,
É para saber se o cartório deve aceitar modificação no memorial descritivo na hora do registro da usucapião. Doutora, sobre o que você falou aí do possuidor, por isso que na Registra lei, e retifica. na- Usa, gente, registra o mandado e faz a retificação. O mandado veio com o levantamento do processo há muito tempo, veio em segunda norma, registra o mandado, depois retifica a área. mas Dá aí no caso trabalho? vai Dá. com o CPF, né, e vai com diferença, né? Não tem jeito, né? Não, mas se é sobreposição, não. Aí sim, tudo bem. Mas se está errada a área, é porque ele está vendo a sobreposição agora, Ô, doutora, né? quando na lei, principalmente na 6.015, fala assim, por exemplo, não sei o que, e possuidor a qualquer título. Quando ele fala isso, então ele está excluindo o posseiro que está lá de má fé, né? Suponhamos. O possuidor é aquele que está na paz. Não tem documento, mas está numa paz. Mas a Entende-se posse isso, né? converte-se no tempo. Mas a posse converte-se no tempo. É aquilo que eu falei. Ele, às vezes, nós tivemos uma live das ações possessórias. A posse pode iniciar na violência, e se o proprietário não usar os mecanismos do judiciário e deixar aquela posse de má-fé, converte em boa-fé. Então, quando a pessoa está na posse há muito tempo, você não consegue saber se ele era má-fé e virou boa-fé, porque a posse no tempo ela converte. Então, é o possuidor hoje. Se não é imediatamente a invasão, nós temos posse de ano e dia para requerer a reintegração. A manutenção, são duas ações, são ações chamadas interditos proibitórios. Se o proprietário nada faz, ele perde esses direitos, vai discutir num processo mais longo, e se deixar, aquela pessoa que entrou na violência, cortou cerca, ou, né, ou enganou, ou tinha um título e passou a ficar de má fé, ele vai virar possuidor de boa fé. Ah, tá. O Otávio havia Entendeu? mandado os documentos para análise sobre um decreto que era para a Hum. criação de uma unidade de conservação. Só que não deu tempo de eu te enviar e nem de eu ler Ah, também, porque já estava tá. preparando aqui para a live. Não, a Mas gente já vai. se o Otávio quiser falar aí, Otávio, para explicar. Ficou claro o negócio da posse, da situação da posse, que a gente fala posse, mas né, na lei civil, a posse o que mais a gente vê não é nem o assentamento, né? Porque o assentamento começa com a posse, invasão, invadida, e depois ele vai tornando a posse de boa-fé, vai se tornando. Então, a posse é um instituto no Código Civil que ela vai se convertendo. Ela pode iniciar de uma forma e virar outra. Como ela pode iniciar boa-fé, que os arrendatários, os comodatários, eles entram com documento, e aí depois que vence seus documentos, as datas, ela vira má-fé, que a pessoa não quer sair mais. Agora, quem tem o direito de sequela, que na lei chama o direito de você buscar a propriedade, seja onde for e com quem for, é o proprietário. Então, ele é que tem o direito de buscar a sua propriedade, de fazer valer, precisando da polícia, precisando do judiciário. Eu tive, só fazer um exemplo antes, não sei se o Otávio vai realmente perguntar. Eu tive um exemplo na minha comarca, logo no início da comarca, entre a estrada, a rodovia e o início da comarca, tinha uma propriedade, é uma propriedade muito grande que estava no nome do avô. E por felicidade, ele era confinante de outro trabalho. E aí o técnico desse trabalho foi lá pedir para ele assinar como confinante. Ele falou: Ah, é do meu avô, eu não vou mexer. E é advogado, hein, gente? Eu não falando mal de advogados, tá? Eu também fui há 20 anos, mas existem N profissionais. Eu não vou mexer, meu avô não queria, não tem para que gastar. Todo mundo pensa somente em gastar, só que não sabe É, que o gastar a mais tarde fica muito mais caro. O que aconteceu? Houve começo do ano, houve um movimento ali no Nordeste, todos dizendo que são um braço.
do MST, uma liga, não sei, eles inventam os nomes, umas organizações e falam que é ramificação do MST, e invadiram a propriedade da pessoa, invadiram a propriedade, ela é bem na entrada da cidade, invadiram, assim, um advogado entrou, quebrou cerca, rompeu porteira, assim, em questão de meia hora tinha uns 300 barracos, entrou tudo de uma vez. Aí o neto apareceu lá, o tio, né, que era o filho do avô, filho do avô do advogado. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso da certidão. E não sei. Eu falei, não, eu tenho 5 dias para dar certidão. Porque era uma transcrição, né? Era uma coisa que eu ainda tinha que digitar. Não era uma coisa que eu tenho no sistema automatizado. Aí eu falei assim, mas por que tanta urgência, né? Aí as minhas próprias colaboradoras falaram, doutora, invadiram, né? Vi na televisão, não, teve no rádio e tudo mais. Aí não, eu tenho que correr para fazer inventário, recolher isso, fazer isso, porque eu tenho. Ou seja, ele em menos de 30 dias ele teve que fazer, abrir o inventário, recolher o imposto. O que foi o motivo da invasão? As pessoas que entraram já foram no cartório, foram umas pessoas no cartório, verificar se tinha registro aquela área, porque a informação do INCRA era, eles já vieram com a informação do INCRA, era que aquela terra estava irregular, que aquela terra não tinha dono, e que não, como não pagava CCIR e pagava ITR, não fazia CCIR, não pagava nada, para eles é uma terra abandonada. É uma terra que não tem lucratividade, não tem plantio, não tem nada. É uma terra na beirada da cidade, gente. Aí o que aconteceu? Em 30 dias ele teve que fazer o inventário do pai, do avô dele, o inventário do pai dele, entrar com uma ação de reintegração de posse, tirar aquele povo, todo mundo daquelas casas, que já estavam com. Já aí, nesses dias, cada dia que passava, chegava 20, 30 famílias, e iam entrando e iam fazendo suas casas. Então, qual que é a dificuldade que a gente fala que o barato sai caro? Na realidade, quando você realmente precisa de um confrontante desse, você instrui ele, poxa, e a pessoa fala, não, não vou atrás, você está sujeita. Agora, ele invadiu, aí ele teve que correr. E aí é a urgência do proprietário correr. Porque se ele deixa, eles vão ficar lá e vão cortando as frações da terra, e nunca mais ninguém ia tirar eles de lá, eles iam virar possuidores e iam entrar com os capião. Doutora, pegando um gancho aí no que você está falando, gente, vamos então começar a ter esse cuidado de inserir no contrato com o proprietário essa situação de Sim, posse, de possuidor, de sim, posse na confrontação. É muito sim. importante, porque vocês estão vendo aí que dá um certo trabalho, né? Mesmo porque tem E, cartório que não é qualquer documento que ele aceita para comprovar a posse, né? Não é só chegar lá e falar que é não, posseiro. não. Antigamente E era, já né? Punha avisa, posse e ficava é, por isso mesmo. Depois da sim, 14.382 mudou, né? hoje não tem mais isso. E realmente vocês já vão conversar com o confrontante, vão explicar, pedir a assinatura dele, já explico, gente. Olha, tem a possibilidade de regularização dessa área. Vocês têm interesse, vocês não têm documento, caso vocês precisam fazer um levantamento do banco, uma benfeitoria, uma melhoria da área, um financiamento para poder melhorar, vocês teriam que regularizar. Vendam o seu peixe até para o possuidor, porque ele vai precisar do levantamento para pedir os campeão. O Júlio disse aqui que pediu para comentar com você que ele tem buscado entender qual tipo de posse do confrontante, até quando o confrontante tem matrícula. Esse cuidado e entendimento que ela traz é muito pertinente. É realmente, esse dia a gente estava falando sobre isso, né, Júlio? Sobre essa parte, que posse é justo título, posse quando não é justo título, né? Sim, sim. Então, veja, Posse comecem sem título nenhum, sem título nenhum, porque sem tem título cartório que nenhum. não aceita qualquer documento, tem uns que estão Não, solicitando ata notarial. Não que vocês vão correr atrás da ata notarial, mas já vai dar um certo trabalho, já esse gel tem que aguardar, tem que ir atrás de uma matéria, seja de onde for. Então, vamos começar a ter essa consciência na precificação mas de já ir atrás desses é, problemas para depois não mas estar a reclamando. ata, Ah, o sujeito é posseiro porque eu sim, gastei uma semana atrás, porque o cartório não aceitou. Então, antes que não, nós ficamos reclamando do cartório, que não aceitou, então vamos já falar para o proprietário, ó,
esse seu gel vai ficar nesse valor, mas tem confrontante pulseiro. E tem mais, sem falar nas vezes que o pulseiro não deixa medir, né? Ainda tem Sim, e isso. outra, na ata notarial que cartório exige, ela vem com a descrição do levantamento. Não vem a ata notarial só, eu estou na posse tantos anos, não. Você tem que vir com a descrição dele. Então, é uma oportunidade para o profissional. O Otávio quer falar, Otávio? Margarete? Oi, Margarete. Opa, pode falar, estamos ouvindo. Olha o meu caso aí. Hoje chegou aqui no meu escritório um cliente onde nós temos um decreto de criação de um parque estadual e uma lei da criação desse parque. O único documento que o cliente me mostrou foi esses dois documentos. Ou seja, não temos matrículas e também não temos CCIR. Como proceder nesse caso, Maria Cristina? Boa noite. Esse decreto está desapropriando a área. Não, é um decreto de criação de um parque de unidade de conservação do IF, aqui em Minas Gerais. Então, esse Sim, decreto é do governador. E sim, a na lei área do seu criada pelo. cliente. Isso. Mas vai Então, desapropriar o. possivelmente é o início da desapropriação. Não, não terá desapropriação, porque é uma área de unidade de conservação do IF que já foi. Hoje o parque já existe, mas não tem documento nenhum desse parque. Não tem matrícula, por exemplo. Aqui Mas no nesse decreto decreto, dele, é, diz o tem que ter a seguinte: descrição dessa área. Tem, a descrição dessa área está direitinha no decreto, descrevendo todo o polígono externo da área. E o é, registrador não abriu matrícula? Ainda não foi aberto Ah, matrícula tá. ainda, pelo esse decreto. Entendi. mas esse decreto dá poder, doutora, para abrir uma matrícula? Não, tem que Porque aqui, ó, aqui desapropriar. da Assembleia, aqui Porque, está da Assembleia sim, Legislativa. a lei, então, mas o objeto da lei a lei, o decreto criou o, o parque já existe, a lei veio posterior, né, ao decreto. Isso, A lei, então, autoriza aquela área a ser o parque. Mas correto. essa área não era de ninguém, então, não era nem do seu cliente. Não, Se não essa tem área hoje, matrícula, exatamente, hoje ela tá sendo usada pelo IEF aqui em Minas Gerais. É sim. uma área de 2.400 hectares. Em cima dessa área foi criada a lei da criação desse parque, mas eu não tenho CCIR e não tenho matrícula dessa área. Como fazer o Não GEL? tem, como você não tem, você pode fazer, você não tem nem a transcrição dela, foi feito Não busca nos temos. cartórios, Não nada. temos. Já pedi a busca já. Então, você vai ter que fazer Tá? o GEL sem matrícula mesmo. Ué, mas como que faz, doutora? Sem matrícula? Não consegue fazer no SIGEF? Tem que certificar ela ou. Porque o GEL pode, Pela né? área, sim, Mas o GEL certificar. pode. Ele pediu para certificar, Otávio? Pediu. Então, ele que vai abrir a matrícula, Mas ele quem? baseado o registrador, O baseado registrador? porque ele que vai abrir a matrícula. Você pode abrir a matrícula com o título anterior, com uma procedência de transcrição, uma procedência de inscrição ou de outra matrícula. E você pode abrir a matrícula também com o título judicial. E no caso aí é um Inclusive, título legislativo, é lei. tá. Inclusive, eu consigo fazer o CCR usando o decreto. Aí eu já não sei. Também eu nunca vi ainda um caso assim, de fazer o CCIR usando decreto. Se alguém tiver aí que já fez, mas se é É, um decreto da Assembleia Legislativa, e se ele, o INCRA provavelmente vai entender que ele tem autoridade para isso, né, doutora? sim. Aí Ou sim. precisaria de uma É declaração lei. do Nós estamos cartório? Não, aí é lei, né? Lei sobrepõe.
Então, é fazer tudo, mandar para o cartório junto com o projeto antes de certificar, para o cartório dar um documento falando que, igual uma certidão de qualificação registral, desse tipo, mais ou menos, falando Isso, que uma qualifica negativa. aquele projeto Sim. como se fosse um É, título, e a partir daí fazer a ele vai ter, certificação. ele vai ter que Porque levar não pode é ele vai fazer a ter que ter uma negativa. certificação esperando que o cartório vá reconhecer. Tem que ser o contrário, vai no cartório para depois ele Sim, vai no fazer, cartório né? primeiro, mostra o título, fala que vai certificar para aquele. Ah, eu vou abrir aqui o 176 da lei, que é o das É, o matrículas. Fábio está dizendo que faz o GEL, mas só sai quando o INCRA regularizar. Depois que o INCRA Sim. dar o título, que é a verba no cartório. Então, é o INCRA que vai dar esse título para ele, porque da Assembleia que vai regularizar esse título, Fábio? Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto uma situação dessa, ainda não tinha passado por mim. Eu não tenho experiência. Então, para criar o CCIR, ele vai formar um processo, Fábio. Ah, tá vendo, Natália? Estou falando que entra com regularização. Então, assim, você vai formar um processo, certamente, né, na DCR, vai enviar como título, né, o Fábio? Qual o tipo de documento que ele vai citar? O título, o próprio decreto? Solicitando o título, aí o INCRA vai pedir o GEL. Ah, tá. Uhum. Ele está falando que você solicita o título para o INCRA, pede para me ligar. Ó, Sim, título de imóvel, né? então, eu acho que o Fábio Porque não tem. Com a é, negativa, não ele tem. tem experiência Ele vai aí, ou precisar da negativa conhecimento, né? porque, ó, no 228 da Lei de 6.015, a matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Se você tem uma negativa de que não existe o título anterior, você está com um título novo, que é a lei, o decreto e o levantamento e o INCRA e a certificação. Esse conjunto, o registrador pode abrir matrícula. Eu entendo que sim, eu abriria. Porque você está munido com autorização legislativa, decreto municipal que criou o parque, né? Você está com levantamento, o INCRA certifica a área, mesmo que não tenha matrícula, e eu não sei se precisa de um outro documento do INCRA para dizer o quê? Que aquela área é rural? Não faz sentido. Não tem CCIR, não tem TR, você está criando um título numa área existente. É como se fosse a primeira aquisição, que não é uma aquisição, na realidade é a criação. Eu, para mim, registraria. Não vejo o óbice, não sei nas normas de Minas para essa situação. Essa é a Lei 6.015. É, mas o Você já Fábio fez parece que tem busca? experiência disso. Ótimo, Já estou vendo aqui no manual da DCR se encaixa em alguma coisa que título judicial, como carta de sentença, formal de partida, certo? carta de rematação, mandatos, entre outros traídos de autos judiciais. Título, olha que eu acho que. Não, mas não é título, né? Como título de venda de terra devoluta, certidão expedida da junta comercial, ato de incorporação, fusão, cisão, transformação, outros Esses documentos são passíveis de títulos, ser é da levado em registro 167. que garante seu detentor o direito real à área envolvida. O sujeito tem que Então, dar entrada no INCRA, senão não consegue, né? Certificar também. sim, sim. Eu acharia que se O ia Júlio dar está uma te olhada nas normas perguntando lá. qual o parque, Otávio. Otávio, O Júlio está te perguntando o nome do parque. Ah, eu acho que eu tenho ele aqui no documento que ele me enviou. ele não ouviu. Pois não, o nome do parque? Deixa eu olhar aqui no documento aqui. O Júlio Vê conhece aí. coisa por lá, né, Júlio? É, Júlio de Minas.
É mineiro. Vou voltar para aí, Júlio. Ô, Júlio, é aqui, ó, Estação Ecológica Estadual de Sagarana. Eu acho que é esse mesmo o nome, Estação Ecológica Estadual de Sagarana. É inalienável, podendo ser acrescida de outras áreas e transformada em parque estadual. Cabe ao Instituto de Floresta executar as atividades de implantação, administração, criar e manter, então, pam, pam, pam. Então, esse decreto fala que é esse parque, você conhece? É, não conhece, não. Pessoal, mais Mas dúvidas? o Fábio É, já deu um direcionamento, né? a gente agradece muito a presença de vocês que são fiéis, né? Sim, Darlon, Bebel, Ronaldo, a como Carol, sempre. o Luiz de Matos. Luiz de Matos, você é aquele que a gente se conheceu em São Paulo, depois você vem em Goiânia fazer curso? É, não é? O Otávio, o Robson. Então, por estar aí com a gente. Quando nós lançarmos o curso, vão ter desconto, hein? Vão ter direito a desconto. Outra coisa, eu já avisei antes da doutora chegar, na próxima semana, quero todo mundo aqui. Doutora Bernadette vai participar, não sei quem já viu live minha com ela, muito boa também. E como eu falei no começo, para quem não estava aqui, ela tem coincidências com a doutora Cristina, porque as duas É, são de São Paulo, são casadas com agrimensores e estão no Ceará em cartório. Então, semana que vem a coisa vai é pegar uma aqui, né? honra. É interessantíssimo. Interessantíssimo, viu? Tem que trazer os maridos agrimensores também. É verdade, para eles ficarem debatendo entre eles. Não, É, vamos manter uma live semana que vem, eu de falei alto para eles que a gente nível. poderia falar sobre o Zucapião, que é a especialidade dela no Zucapião. Mas o Fábio, bom curso sobre essa parte de desapropriação e perícia de agrimensura. Muito assunto, realmente, Fábio, merece um curso mesmo, essa parte de Merece desapropriação. mesmo. Inclusive, estou com um curso, fiz um orçamento lá para Curitiba. Eles querem também que fale sobre essa desapropriação aí, né? Lá no curso É um tema também de todo reincidente, valor, né? né? Está acontecendo É, muito. porque quando tem essas redes de energia elétrica, né? Então, em muitos dos casos, tem que desapropriar. E a perícia de Eles agrimensura que você fala não é é aquela sempre, a não. perícia que o juiz manda fazer? É isso aí, Fábio? Tem as duas, né? A judicial, que é o juiz manda fazer como perito auxiliar ou perito do juízo, e tem a perícia também extra, né? Que você faz levantamento com laudos. Doutor, Para sobre lá. perícia. Ele falou, a nomeada e acompanhando as partes. Sobre perícia, uma dúvida. A pessoa solicita a anuência através do cartório. Tem cartório que fala, ele não quis assinar. Erradíssimo, né? Ele não quis assinar, não é argumento para não assinar uma anuência, né? Ele não quis assinar. Como que ele não quis? Aí, suponhamos, o proprietário pode solicitar uma perícia diante de uma negativa ou tem que deixar isso para o judiciário? Quando você apresenta a falta de uma anuência ou a impugnação dela, né? Quando você apresenta a falta, você faz um requerimento para notificar. Existe o tempo, aquela pessoa é notificada, e existe a anuência a tácita. Decorreu o tempo, não se manifestou. Quando há uma impugnação, né? Eu não assino porque não concordo. Essa justificativa não é válida para o registrador. Não deveria. Nesses casos de impugnação, o impugnante, que é o confrontante, tem que apresentar justificativa técnica nos mesmos parâmetros do laudo do levantamento apresentado. Se o levantamento é um GEL, um GPS, certificado, ele tem que, está na terceira norma, ele tem que apresentar o erro no mesmo tipo de levantamento, com os mesmos parâmetros em GPS, das mesmas formas. E esse conjunto de impugnação e o seu pedido de retificação ou averbação do GEL sai da mão do registrador, ele não pode mais se manifestar
e tudo vai para o judiciário. Então, quando o confrontante não assina porque não quis, notifica e espera a anuência tácita, que ele decorre o prazo dele sem manifestação, o oficial certifica isso e é como anuente. Ficou anuente tacitamente. Se Mas ele esse é o nega, sonho, né? O sonho é que ele não vá. Mas o que eu estou vendo aluno meu para ter casos aí, de o confrontante não quer assinar e vai lá e fala para o cartorário, não vou assinar. E aí fica não por isso mesmo. Aí coloca, o que que o não, profissional pode fazer diante dessa negativa? pedir que o registrador dê andamento, porque a negativa não tem motivo. Lá na lei diz que a impugnação, a negativa, não é, na realidade não é uma negativa, só falar, não quero assinar e o registrador aceitar. O registrador só pode parar o andamento da retificação do GEL se houver uma impugnação, é, fugiu a palavra. É uma impugnação com comprovação. Ele tem que mostrar por que que ele está impugnando, por que que ele não assinou. Não é falar assim, o registrador não podia parar, porque isso depende, isso é ao crivo dele. Ele tem que vai entender que a pessoa não quer assinar, às vezes é questões pessoais. E o registrador não pode se É, intrometer nisso. Ele só pode parar um processamento de uma retificação ou de um GEL se ele tiver a impugnação embasada, se a negativa é embasada. Eu auxiliei a fazer o requerimento, ao Celso fazer o requerimento. Existe uma lei de código de postura de obras do município. E lá diz assim, que as estradas de terra, né? Lá no Ceará é carroçável, aqui é estrada de terra, né? As estradas municipais têm que ser obedecido a largura de 13 metros e no mínimo 10. O que que você entende isso? Então, ela tem que ter 13 e no mínimo 10. De 10 a 13, não é? De ponta a ponta. Aí a prefeitura não assinou, não assinou a anuência, dizendo que ela queria a largura da estrada de 13. Olha, se você tem um código de obras, aí é que a gente tem que falar, o profissional, uma hora a gente vai sentar e conversar sobre essa interpretação de lei. É aí que o registrador pega para si e não faz a situação. É aí que os advogados veem a brecha na lei argumenta suas defesas, porque a lei deixa entendimentos dúbios. Essa lei municipal deu assim, a largura é 13, sendo que o mínimo é 10. Ou seja, a partir da lei, ela passou a ser 13, mas as estradas antigas poderiam ter no mínimo 10, 11, 12 e 13, ok? Não, ele não assinou anuência. Então, a gente auxiliou a fazer um requerimento de notificação do município para apresentar a sua anuência, tendo em vista o desrespeito do artigo tal da lei municipal, tal, tal, tal. Não falei que ele não quis assinar, porque ele só falou verbal. Mas eu falei para o registrador que ele está descumprindo a lei dele mesmo. Agora, ele pode deixar tacitamente, que o que deu a entender é que ele vai deixar tacitamente, ou se ele for impugnar, ele tem que provar, mostrar. Do mesmo jeito que eu apresentei o levantamento, ele tem que me provar por que que ele não aceita a, a confrontação de a estrada ser 10 ou de 13. Porque sendo a lei dá a lei dá essa redação. O mínimo da estrada é 13, a largura da estrada é 13 com no mínimo 10. Ou seja, de 10 a 13 você pode ter 11, 12, e isso é de 1964. nossa, é muito antiga essas leis, né? Então, assim, se eles não dão a interpretação correta, literal, você pode argumentar. E se for no o judiciário pode entender o jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Não, hoje eu entendo que é 10. Não, mas pode ser 11. Isso que abre brecha para o registrador também ter o critério subjetivo. Agora, no Então, agora, GEL, não pode ter esse critério subjetivo, né? não. Agora, eu acho que sim, Nem esse porque critério fala de assim, a pessoa negativa. foi lá, falou que não vai Não assinar, o pode. registrador falou que tem que ser através do juiz.
Não tem lógica mandar para o juiz uma coisa que só porque não quis Então, assinar. na realidade, eu vou falar. O registrador está tirando das costas dele, e passando para o judiciário. Mas sem Porque um ele motivo, pode né? aceitar, Não tem? sem motivo plausível, ele pode aceitar. Ele fala assim: ah, o senhor não vai aceitar, ainda vou fazer uma declaração aqui, que o senhor não vai assinar, porque o senhor não está aceitando. Pronto. Já é uma anuência, uma notificação com uma anuência, espera o prazo, ele já está sendo notificado. Se ao tempo que ele vem no cartório falar com o registrador que ele não vai assinar, ele já tomou ciência do que se trata e ele está sendo notificado. Eu Tá faria a vendo, notificação Júlio? na Isso é hora. importante, hein, Júlio? Então, assim, se ele falar, já é uma notificação. Uai, o Código de Processo Civil diz assim: quando você vai citar uma pessoa que você não encontra no endereço dela, você não encontra no trabalho, você não encontra em lugar nenhum, daqui a 10 anos, a pessoa vai no balcão do cartório do fórum, onde o processo está correndo. Eu sou fulano de tal. O que que o escrevente do cartório vai fazer? Vai pegar o processo e vai falar assim: o senhor assina aqui para mim que o senhor é o senhor. Aí ele vai colocar lá: compareceu neste ato, neste dia, fulano de tal, tomando ciência do processo a partir de hoje. Está citado. A lei processual diz que pode ser assim. A notificação, a lei 6.015, a notificação nada mais é que um braço da notificação que tinha judicial, que tem, né? Que é chamada interpelação judicial, que nada mais é a notificação. A pessoa foi até o teu balcão, foi até o registrador. Eu não vou assinar. Ou seja, só não vai assinar o quê? Ah, o trabalho técnico do meu vizinho. Pronto, ele já está ciente que ele está sendo intimado a assinar a confrontação. A senhora vai assinar por quê? Eu vou assinar porque eu não quero. Então, você escreve aqui para mim. Tenho ciência, sai daqui notificado, data tal, número tal. Nome tal, assina. Não é uma notificação nos moldes, mas eu pego. A pessoa foi no meu cartório, eu peguei, só assina para mim que o senhor não vai aceitar? Eu posso fazer uma notificação para o senhor? O senhor comparece aqui? Eu fiz a notificação, expliquei para ele, ele falou, tá, ele assinou. Ele não assinou que o técnico levou, mas ele assinou que eu expliquei para ele. É O registrador pode interessante, fazer muito isso. boa. O Júlio está falando boa dica. Deixa um modelo lá no cartório no processo. Lá com o cartório no processo. E o Darlon está falando que está sendo muito boa essas lives, que foram uma boa iniciativa, que eu estou aprendendo Que bom. muito. Viu? Muito obrigada também pela presença sua, Darlon, e de todos vocês aqui, Sim. porque a gente sabe que toda sexta pode contar com vocês aqui, toda quarta, que sexta, né? Ó, Na cabeça. quarta, o que eu tenho uma grande A Bebel está satisfação é falando que que liga a quando Bebel. chegar, no norte a todos e tal. Mas é O isso mesmo, interessante pessoal. Margarete, a gente estudando para conversar essas lives, compartilhando esses pequenos conhecimentos, né, que eu tenho muito pouco conhecimento, em vista de tanta bagagem que muita gente tem. O que a gente tem aprendido cada vez mais e a gente procura se aprimorar, né, se especializar, aprimorar, né, no todos os assuntos e todos os estudos, é porque justamente a nossa profissão, ela nos dá margem a trabalhar da melhor forma para atender o cliente. Eu estou num balcão de registro de imóveis, mas eu preciso resolver o trabalho do meu cliente. Eu também sou tabelionário de notas. Eu tenho muito mais liberdade no notas do que no registro de imóveis. Só que eu tenho como aplicar a lei e trazer várias situações e formas para que eu chegue no mesmo resultado. É aquela coisa assim, a soma dos fatores não altera o resultado. Eu posso mudar todos os fatores dentro da lei, gente, pelo amor de Deus, a gente não faz nada fora do que a lei permite, mas eu conseguindo o resultado, a forma que você obedece, se eu não consigo notificar a pessoa vem no meu balcão, eu explico para ela, estou notificando o senhor, posso ou pode assinar? Olha, não vai falar, a medição, o levantamento é esse, a sua confronta. Eu explico tudo, eu vou notificar uma pessoa, a pessoa não quer assinar. Olha, eu vou ler para a senhora. Isso. A senhora está ciente? Estou. Então, notifiquei a pessoa, de tudo ela ficou ciente, no entanto, ela não exarou sua assinatura.
O registrador tem fé pública, gente. Se ele quer, pode, se ele pode, ele quer, ele faz. É fácil o registrador ajudar, finalizar, resolver o problema, do que jogar no judiciário. Hoje, cada vez mais, as pendências do judiciário estão vindo para o cartório, estão vindo para esta judicial. Hoje nós estamos fazendo escritura de menores, de portadores de necessidades, divórcio com menores, com guarda, junto com o Ministério Público. O inventário já veio para o cartório, o usucapião já veio para o cartório. A tendência é o cartório ter mais autonomia para desafogar o judiciário. Aí você pega um registrador que quer jogar de volta para o judiciário, o corregedor dele Está deve adorar ele. regredindo, né? É regressão, É, né? é porque ele não quer a responsabilidade nas costas dele. Mas ele pode tanto resolver o problema dentro dos parâmetros legais. É fácil, gente, é só tentar. E é bom, gente, essas lives que vocês estão falando aí, porque às vezes esclarece, né? Abre a cabeça para situações que a doutora tem experiência e que a gente às vezes não sabe o direito que tem, né? De vocês um argumento com o cartório, chegar no cartório e falar. Porque eu acho ruim quando eu vejo essa situação, o cara, ele não quis assinar, foi lá, foi para o cartório que não vai assinar, o cartório falou que é para mandar para o juiz. O juiz deveria devolver, né? Se não tivesse um argumento técnico, um laudo técnico, embasando aquela negativa, o juiz deveria devolver, né? Ou sei lá. Agora, hoje em É dia, residência. um confrontante que faz isso, ele só esquece que ele vai precisar, né? Daqui pouquíssimo tempo ele vai Sim, precisar. sim. Já É, já é com ele, né? é muito A pouco varinha tempo que passa vai para a mão precisar. dele. É, Ou ele, ou o filho, se sim. ele morrer, ou em algum momento vai precisar e vai ter que voltar com o rabinho entre as pernas, né, para pedir. Aí é a hora do Mas outro não assinar. o profissional aqui também pode não esquecer que, mesmo que se o registrador quiser também, ele faz a notificação digital, gente. Será que é tão importante mandar para o judiciário? Será que não tem outro meio dele notificar esse confrontante? Faz pelo digital. Pois é, mas faz por edital. Mas se ele já foi lá a primeira vez e já falou que não vai assinar, aí não adianta fazer. Bem, Ou mas pode fazer, o mesmo com a registrador pode negativa. fazer. Mesmo com a Você entende que se negativa? você tem 10 confrontantes, um só não quer assinar, você vai mandar tudo para o judiciário? O Mas manda registrador só o que pode ter não o quer bom assinar, não senso. é? Então, mas não, vai o processo para tudo. Ah, é? Para Pois tudo. é, mas não Para vai tudo. o processo, mas pedindo assinatura de um só, né? É, mas vai virar um processo. Aí vai Né? começar tudo de novo. Desnecessário, Lá três, 4 anos, vai né? gastar vai gastar com advogado. Então, assim, o registrador pode resolver? Pode. Olha, ele foi lá, não quero fazer notificação, ele não quer de jeito nenhum. Olha, usa um pouquinho do bom senso. O registrador pode, o requerente faz a solicitação via edital. O edital eu não vê, ele não, assim, o confrontante foi no cartório, falou com o registrador, não. Ele deixou alguma coisa explícito? É um motivo contundente para que ele não assine? Não, é motivo pessoal. O registrador pede para o requerente, faz um requerimento para eu notificar pelo edital, eu faço, gente, aí fica aqui. Eu finjo que ele não veio e faço por edital. Eu estou fazendo o que a lei me determina. Se ele veio até aqui e falou não assinou nada, não quis assinar, eu posso fazer por edital. Será que eu vou enroscar só com um porque ele não, ele acha que a cor da cerca não está bonita, né? Porque ele não gosta do filho, não gosta do vizinho. Não, faz por edital. É isso que a gente cada vez mais a gente vem conversando e vem a tendência é abrindo as possibilidades do registro de imóveis. O leque está muito mais aberto e muito mais plausível para que os mecanismos da lei te dê boas soluções. Advogados bons que saem do arroz com feijão, saem daquela situação de caixinha, de fazer só o certinho, só de divórcio, inventário, ficar esperando. Não, advogados bons têm ganhado muito prestígio, muito dinheiro, trazendo soluções dentro da lei que até então ninguém trouxe.
Nós temos vários advogados imobiliaristas, vários advogados da parte do extra. O extrajudicial é extremamente rentável, porque chega o advogado no registrador e fala assim: o senhor não pode fazer a notificação via edital? Ninguém prova que o confrontante veio aqui. Faça, não está na lei, não está lá, não pode fazer, eu faço requerimento agora, você faz a notificação via edital. Oi, gente, é tão fácil resolver. 10 É, confirmantes assinaram, resolve a situação, a verba, acabou, expede a matrícula, um processo eu, a menos. eu já mostrei em curso, já mostrei para várias pessoas também, mas em curso, de um caso de extremação, que eram 14 confrontantes, só dois foram assinar. Ele tocou a extremação, tudo ele pôs tudo certinho. Convocou, chamou por edital, do tal, papapá, não compareceram, ele não parou, porque outro pararia, extremação. Ah, não vou fazer um Perfeito. processo com 14 confrontantes, só dois assinando. No entanto, eu tenho até o exemplo, ele pedi para o meu cliente me mandar, foi um cliente que eu fiz, montei para ele o processo de extremação, ele ainda falou: "Ih, vai dar zebra no cartório, porque esses confrontantes aqui não vai assinar, não." E extremação, hein? Tudo Mas vizinho, né? sim, Aí eu falei: sim, "Então são vai parar o processo?" situações. Ele falou: "Vai." Não, você chegou lá numa boa, simplesmente o cartorário convocou, não foi, chamou no edital, não Acabou. foi, tocou numa boa lá, não compareceram. Porque, Compareceram dois e pronto, tocou a extremação para sim, frente, não parou, não. perfeito. Nós temos esses remédios legais. É isso. Aquela consulta que nós conversamos com o Júlio, Júlio, não tem esse caminho, tem outro. Aí ele falou: nossa, mas o tabelião não é, nem sabia que tinha, mas está na lei. É aquela situação. A gente tem que estudar várias formas para resolver problemas, e problemas pequenos e grandes. Isso que faz o diferencial. Por isso que nós estamos aqui e os seus alunos estão de parabéns, porque cada vez mais enriquecem os seus conhecimentos e vão aprendendo e tem o traquejo e vão aprendendo a falar com o registrador e isso vai ganhando notoriedade, vai ganhando Autoridade, né? respeito, Com o cliente, autoridade e vai ganhando com o cliente. registrador, né? Vai Sim, pegando autoridade no assunto. E só o fato de sim, vocês, por exemplo, eu falo para meus alunos, só de vocês pagar curso e tal, vocês já estão na frente de quem não quer saber de nada. Só o sim, fato de estão na toda frente. quarta-feira vocês estarem aqui buscando conhecimento, mesmo que, não, que a gente não cobre pela live, mas você está aqui 1 hora e meia parado ouvindo, aumentando seus conhecimentos. Isso é um diferencial Mesmo que a profissional para gente fale as vocês. mesmas coisas, né? Isso vai sedimentando no cérebro. É, justamente. Então, você tem que dar valor nisso. Pessoal, o Júlio falou que tem que entender todos os procedimentos e quanto custa para saber o que propor aos clientes. É isso mesmo, os caminhos que o cliente tem, né? E já vai no Sim, cartório, já sai o preço, já alerta, porque quem vai pagar é o proprietário depois do processo pronto, né? Já avisa para. Olha, eu estou com um aluno, olha o caso, doutor. O agrimensor fez o gel todinho, bonitinho, tudo certinho. Só que antes de levar para o cartório, ele faleceu, o agrimensor. ai, Aí foi Jesus. para o meu aluno fazer o desmembramento, só que não está registrado. Eu falei: leva lá. Não é possível que uma pessoa não tenha um cartão, né, de assinatura, né? Falei: leva lá, ele deve ter. Uai, o fato dele ter morrido não quer dizer que a assinatura não é dele. Levou, não tinha. Pode. Levou no outro, aí falou: então vou reconhecer no outro cartório. Levou lá, e aí ele tem o cartão, só que está diferente. Eu falei assim: pera lá, tem exame grafoscópico. Pode, eu posso assinar diferente, mas o exame grafoscópico vai provar que a assinatura é minha, não é, doutor? Ai, Não. então, um traço ali é É, meu. mas a, mas a gente não faz o reconhecimento quando tem diferença na assinatura mesmo. É porque é o Mas, seguinte, quando você. mas E mesmo ele no está caso de ele morto ter também. falecido, ele não pode requerer É, que o juiz autorize esse não, exame, não? Grafoscópico? não. Pode, mas aí ele vai fazer uma perícia para isso, vai ter que gastar para quê? Para reconhecer que ele que Melhor pagar o assinou? gel de novo, né? Não, Agora, eu ele fez. Ele fez o trabalho todo, é isso? Ele colocou e fez tudo, entregou tudo pronto, morreu. Hein, mas doutora? só certificou. Que
um rapaz foi passar um gel, pegou e falou assim, ele foi no Instagram, né? Ele falou, me perguntou no Instagram que ele foi entregar o gel e que recebeu uma devolutiva do cartório. Eu falei, me manda a devolutiva. Ele falou, não, ele me falou de boca, me chamou e falou. Cartório queria Pronto. uma certidão atualizada do óbito. Que eu tenho que tirar? Eu falei, você fala para ele é merda. Eu falei, para que é merda? Eu falei, quanto para ele? Vai para ele. Ele falou assim, vai a merda, Olha, doutor. Ele o falou, por quê? Eu falei assim, óbito, mas como com a certidão de óbito, quantas vezes o cara vai o morrer? óbito não se atualiza. É uma só. Morreu, O acabou. cara Só só vai tem morrer uma aquela, vez, não vai Jesus. morrer mais de uma, não. Falei, vai lá e fala, Mas a doutor, pessoa ó, com não. todo respeito, vai a merda. Não, mas Aí, é que a pessoa não presta atenção, Margarete. Está tão acostumada a pedir a certidão atualizada que pede do óbito. Gente, assim, a do óbito não atualiza. É a mesma, desde quando morreu, não vai morrer né? de novo. É lógico que a certidão tiver caído nos pedaços, tiver toda É, partida, aí ok, tá rasurada. Mas a óbito não se atualiza. É que nós estamos tão acostumados a pedir atualizada disso, CND, que aí acaba. Agora, exigir, pedir é uma coisa. Exigir, não tem cabimento. O óbito é uma vez só, morreu, a gente não volta. ele falou, estou com Nesse, a mesma nesse corpo, certidão, que não não volta. sei, agora ele quer com 30 dias. Eu falei, Não, chega lá e fala, doutor, com todo respeito, vai a merda, óbito viu? Não vou não. trazer, não. Óbito Mas não. Óbito não são precisa atualizar. situações que. Gente, Mas então aí vamos é outra terminar, queixa né? do Já teu passou de uma hora técnico. e meia. Vocês Vamos estão com lá. a janta pronta, né? Tem que fazer Então, aí, Geraldo, agradecer a mas todos é. vocês. Luiz Antônio de Matos, você não me respondeu se você é aquele que eu conheci em São Paulo, que depois veio fazer curso aqui em Goiânia. Mas deve ser. Se não for, é o mesmo nome. Então, muito obrigado pela participação de todos. Fábio, obrigado por ter esclarecido o Otávio sobre a situação. E, Júlio, obrigado pela participação de todos, Ebel, Edarlon, todos vocês, de um por um, que estão sempre aqui com a gente. Uns ficam mais calados, né, João Santos? Mas é isso mesmo. Ronaldo está sempre aí também. O Ronaldo é bem participativo lá no grupo. Chega aqui e fica Que bom. calado, né? Tainara. Só Só escutando. faltaram duas pessoas hoje. Silvanei, Carol, que deve ter com problema. Ela até tinha falado até mais tarde, mas eu não vi ela por aqui, não. Mas muito obrigada a todos vocês. Na próxima quarta, não se esqueça com a doutora Cristina e a doutora Bernadette. Então, quer dizer, na próxima quarta tem que ficar calado, porque eu só vou estar no meio de autoridades, né? Mas, gente, Imagina, você é a maior. nós estamos estudando um tema bem bacana, viu, para trazer para vocês, mas nós aceitamos sugestões. Fala sobre isso, porque nós queremos a Sim. necessidade de vocês. O que vocês encontram mais dificuldade? O que vocês acham mais necessário a gente está falando? Hoje, por exemplo, eu acho que é uma live muito produtiva aqui, muito mesmo. Não sei se vocês concordam comigo. E se concordar, indica o canal Master Gel e Cartório, fala para o pessoal se inscrever. Na próxima live, eu creio que já vai ser pelo YouTube, né, doutor? Então, Vamos peço para o tentar. pessoal Vamos inscrever e conseguir. divulgue o nosso vídeo, compartilhe lá para chegar em mais pessoas, né? Quanto mais pessoas trabalharem bem, menos problemas a gente tem, né? E menos curso eu Perfeito. vendo, se todo mundo começar a trabalhar bem demais. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vai aprimorando os seus cursos, porque sempre Justamente. tem o que aprender. Outra coisa, a gente vai ter curso presencial em Goiânia, segunda e terça, e esse curso, vou gravar um vídeo agora falando, ele será transmitido online também nos 2 dias. Então, mesmo curso que estiver sendo ao mesmo tempo, ele vai estar sendo transmitido online, tá? O valor é 990, e depois de gravado eu vou seccionar as aulas. Quem tiver adquirido vai ter direito a assistir às aulas depois, só que eu vou dividir por temas, e depois ele vai para o preço normal. E aluno, não se esqueça, vocês têm cupom de desconto de 20%. E quem está na live, mas não é aluno da TGR, também por estar nessa live hoje, vai ter desconto de 20%. Um beijão, doutora, um beijão para todos vocês. Obrigada, boa Doutora, noite a foi boa a live? todos. Foi, né? Excelente. E no fim, a gente acaba trocando ideia, acaba sorrindo, acaba brincando, e isso faz com que a gente crie esse laço maravilhoso de amizade e de cumplicidade, de conhecimento. Já que o Beijo dia a já vai todos, muito merecer um obrigada. encontro com fraternização presencial. Nós vamos fazer. Se Deus quiser, nós vamos fazer, com Vamos certeza. sim, viu, Um gente? beijo a Nós vamos todos, fazer um boa grande noite. encontro Muito presencial. obrigada. Pessoal da live. Boa Valeu, noite. Então, todo boa mundo, boa noite. noite.
Boa Ah, Bebel, noite. agradecendo, Bebel, a gente agradece. Bebel, fidelíssima aqui com a gente, viu? Um beijão para todos vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite.